versículo 29 ao 34. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este, a favor de quem eu disse: Após mim vem o varão, que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas, a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizo com água. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu, com a pomba, e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vieres a descer e pousar o Espírito, é esse que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi, e tenho testificado, que aquele é o Filho de Deus. Você repara que o Evangelho de João, ele é um testemunho. Então, quando ele fala aqui de João Batista, é como se fosse uma entrevista com João Batista. Era muito importante naquela época o testemunho das pessoas. Tinha validade. O homem tinha palavras, não tinha nada escrito, não tinha cartório, então o homem tinha palavra. E João Batista reconhece Jesus. Apesar de eles serem primos, eles não foram criados juntos. Tinha uma certa distância. João era um homem que vivia no deserto, um homem bem pobre, filho de sacerdote, mas ele escolheu viver apartado da sociedade, vivendo de roupas de pele, comendo gafanhotos e mel. Ele resolveu se afastar para anunciar a chegada do Messias. Então, em nenhum momento, ele pregava no deserto, ele queria sobrepor a Jesus, estar acima de Jesus. Quando Jesus chega, ele reconhece como aquele que ele está preparando o caminho. E quando a pomba desce sobre Jesus, é um símbolo. Quando ele diz, eu não o conhecia, realmente, ele não conhecia, eles eram primos e não se conheciam. E ele testemunha, ele fala que Jesus é o Messias. Esse momento do batismo de Jesus, ele é muito importante. Esse evangelho aqui conta poucos detalhes, mas ele é muito importante porque ele anuncia o início do ministério de Jesus. Começa naquele momento onde João Batista batiza Jesus e o reconhece como Messias. Daquele momento em diante, começa o ministério terreno de Jesus. Por que isso? Já que Jesus era Deus. Por uma tradição judaica, um homem não poderia ser um rabino ou mestre antes dos 30 anos. E naquele momento, era o momento exato. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe como agir a cada momento. 35 ao 39. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre? Onde assistes? Onde mora? Respondeu-lhes: Vinde e vede. Pois e viram onde Jesus estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Aqui não tem muita coisa a comentar, só falar que João Batista reconheceu Jesus e falava para os seus seguidores não mais seguirem ele, seguirem a Jesus, porque o Messias tinha chegado, a missão dele já tinha acabado. Vamos dizer, passou o bastão, eu não tenho mais, a minha utilidade chegou ao fim. Siga o mestre. Versículo 40 ao 44. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João, e seguido Jesus. Ele achou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Vou fazer um parentezinho aqui. Messias e Cristo é a mesma coisa. Cristo é em grego, Messias em hebraico. E nós abrasileiramos, aportuguesamos as palavras. E levou Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, e tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro.
No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galiléia. Encontrou Filipe e disse: Siga-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Então aqui Jesus está começando a montar, vamos dizer, os seus seguidores, encontrando os seus discípulos, encontrando os seus apóstolos. Então começando a montar, vamos dizer, sua escola eclesiástica, começando os primórdios da igreja aqui. Vamos dizer que foi um seminário maravilhoso que os discípulos passaram, né? Acho que ninguém na Terra que viveu de lá até hoje teve essa experiência absoluta de ter como um grande professor do maior curso de teologia já feito o próprio Mestre Jesus. Versículos 45 e 46. Filipe encontrou com Natanael e disse-lhe: Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: Vem e vê. Natanael aqui tem uma atitude um pouco preconceituosa contra os moradores de Nazaré. Nazaré era um local muito pobre, distante, de pouca movimentação comercial, era mais um local de moradia. Então, é um local de gente sem muito acesso à cultura. Por isso ele faz essa indagação, né? Faz esse comentário um pouco preconceituoso, bem preconceituoso, por sinal, perguntando se podia vir alguma coisa boa de Nazaré. É como se hoje Jesus nascesse numa comunidade, numa favela, e as pessoas duvidassem que pudesse vir alguma coisa boa de um lugar pobre, de uma favela, de uma comunidade. E vem, e veio, e está ainda entre nós, nos esperando. Em breve voltará para nos buscar sua igreja. Versículos 47 ao 51, finalizando o capítulo. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: Eis o verdadeiro israelita, em quem não há dolo que é culpa. Perguntou-lhe Natanael: De onde me conheces? E respondeu Jesus: Antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: Porque te disse que te vi embaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos do céu subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então aqui Jesus, ele dá uma particularidade para Natanael poder acreditar nele. Natanael era um homem de fé, era um homem que conhecia a lei. Então ele fala aqui que reconhece Natanael como um israelita em que não há dolo, quer dizer, um homem bom, um homem que cumpre as escrituras, um homem que tenta a todo custo cumprir aquilo que está escrito. E Natanael fica assim, bobo, né? Estupefato, ao ver que Jesus sabia onde ele orava. Quando Jesus fala que o viu embaixo da figueira, é que Jesus o viu orando embaixo da figueira. Jesus naquele momento, ele não viu, tá? Não viu fisicamente, mas em espírito ele viu Natanael orando embaixo da figueira. E Natanael, naquele momento, reconhece que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Rei tão esperado. E Jesus fala, porque ele creu naquilo, somente nesse pedacinho, que ele verá coisas muito maiores no ministério de Jesus. E quando ele fala que em verdade vos digo, que verá anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, ele está falando aqui já na vida após a morte, aonde Natanael verá toda a glória de Jesus Cristo, os anjos glorificando a Jesus, que é o nosso verdadeiro Deus. Jesus é o Deus encarnado. Chegamos aqui a mais ao fim desse vídeo, o fim dessa pequena aula, apresentação minha da aula, mas tentando incentivar a leitura da Bíblia. Ficou um vídeo um pouquinho longo, então peço a vocês,
que dá um likezinho, uma curtida, porque dá bastante trabalho fazer, ainda mais que eu tive que refazer cenas aqui, várias vezes, porque na hora de transferir o arquivo está dando erro, coisa que não estava dando antes, agora está dando erro, apagando. Então, peço que deixe um like aqui. Assim que possível, vou colocar um outro vídeo. A minha pretensão aqui é fazer conhecida a palavra de Deus e, assim, vencer a preguiça. Indica isso aqui para alguém que não sabe ler, para alguém que tem dificuldade de ler e entender. Indica o vídeo, bota aí para frente. Pode usar a imagem, desde que seja para propagar a palavra de Deus. Você pode usar este vídeo aqui, está autorizado. Pode copiar, pode divulgar em mídias sociais. Põe a palavra de Deus para frente. Faço ele com o maior carinho, com o maior amor. Sei que tem cheio de erros, que eu gaguejo, que de vez em quando eu travo aqui na leitura. O vídeo ficou cheio de corte, como eu falei lá no início, porque eu tive que refazer várias coisas. Vejo vocês no próximo vídeo e que a paz do Senhor esteja com vocês. Fique com Deus. Amém.